Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Vitor Barbosa, cofundador da Finquete, e estamos aqui hoje com mais um episódio da série Bate-Papo com Fintechs. Caso você nunca tenha visto nenhum dos episódios, a gente já tem quase 40 episódios, tanto no YouTube quanto nas principais plataformas de podcast, que a gente sempre traz ou alguma fintech ou algum especialista nesse meio para trazer informações, debates e uma conversa justamente sobre finanças e tecnologia. E hoje eu estou muito feliz porque o nosso convidado ele é muito especial e vai falar de um assunto que está super em alta, que é o Drex. Mas antes de falar do Drex, eu queria apresentar esse convidado, que é o Orly Machado, ele que é o CEO da CIM Software, e queria te dar boas-vindas inicialmente, Orly, e pedir que você se apresentasse para o pessoal de casa, por favor. Obrigado, Vitor. Obrigado pelo convite. É um prazer, é todo meu estar aqui com vocês, batendo esse papo hoje, ou para quem estiver ouvindo, no dia que estiver ouvindo, tá bom? Acho esse modelo super eficiente, dá muita... Isso, de fato, dá mobilidade de escuta, tá bom? Parabéns pela iniciativa. Bom, sou Orly Machado, eu atuo como soluções para o mercado financeiro desde sempre, ou seja, nunca trabalhei com outro modelo que não fosse soluções para o mercado financeiro, e a partir de 98, em função de uma alteração de rota na carreira, eu resolvi fundar a CIM Software. A CIM Software, então, é o que a gente chama de uma empresa provedora de soluções de software, mas muito focado no mercado de infratech, de paytech, ou seja, a gente é muito focado em prover soluções de infraestrutura de pagamentos para as instituições financeiras, fintech, não fintech, banco comercial, banco de pequeno e médio porte. A gente aí conta com uma carteira de mais de 350 clientes, basicamente quase todos autorizados pelo Banco Central do Brasil, e muitas fintechs, evidentemente, também. Muito banco grande também, está sempre provendo soluções. Deixamos de ser já uma startup, a gente está nesse mercado há uns 25 anos, basicamente, então a gente tem aí uma longa estrada e alguma experiência para compartilhar com teus ouvintes, com o pessoal que segue vocês. Muito bom. E eu quero justamente pegar uma passagem para o começo dessa estrada, que você falou, né, 98, 99. Hoje a gente fala, pô, Pix, Drex, Open Finance. Lá 98, 99 era um outro cenário. Finanças e tecnologia já davam as mãos, tudo. O TED estava prestes a ser lançado, né? Mas eu queria que você justamente contextualizasse como foi naquela época trabalhar com soluções de tecnologia para o mercado financeiro até chegar nesses dias atuais que a relação é bem mais direta. Tá aí uma pergunta muito inteligente. Eu acho que eu nunca tinha respondido ela nesta ordem que se fez. Eu sempre respondi ela na ordem inversa, né? A ordem que se fez é bem interessante. Contar como é que foi o passado. A gente sempre contava como é que vai ser o futuro, como é que vai ser lá na frente, como é que vai ser com o Drex, como é que vai ser com o Pix, como é que vai ser com o TED. Agora você está perguntando para a gente como é que era sem o Drex, sem o Pix, sem o TED. Obrigado. Era um mundo bem complicado. Era um mundo que, do ponto de vista de uso de soluções para o setor bancário, as empresas tinham, as instituições financeiras, elas tinham uma preocupação muito grande. A interoperabilidade bancária era reduzida, tá? Então, ou seja, a gente tinha muito poucas transações entre bancos diferentes. Todos os bancos eles só se faziam interoperações através de cheque compensado pela compensação, boletos, DOCs, que eram os dois instrumentos, ou você pegava dinheiro, atravessava a rua e fazia o depósito na outra agência. Então, a interoperabilidade de banco com banco era pequena. Mas o que os bancos faziam de bastante coisa? Muita automação dentro do banco. Então, sacava e depositava em qualquer agência, pegava e resgatava dinheiro de qualquer agência. Estava nascendo o Internet Banking nessa época, e talvez, não sei, você é muito novo, certamente não vai lembrar, mas o Unibanco fazia umas campanhas maravilhosas e trazia como garoto propaganda o Bill Gates. O Bill Gates falava no intervalo do Jornal Nacional sobre o Banco 30 Horas, que era um serviço não era de Internet Banking, era assim de Home Banking, que você instalava 80 disquetes no computador, e ali você começava a tua vida de interoperabilizar você e o seu banco, não você e o mercado financeiro. Naquele momento da história, então esse era basicamente isso, os investimentos da indústria eram muito focados dentro da própria instituição.
Hoje a gente tem um investimento muito focado, como você citou, em interoperabilidade, Open Bank, um banco mandando para o outro, Pix, pagamento de todo mundo, TED, pagamento para todo mundo. Hoje a interoperabilidade na rede é muito grande, naquela época a interoperabilidade era dentro da própria instituição financeira. O Bradesco mesmo fazia diversos comerciais. Está aqui o cartão que você saca em todas as agências do Bradesco, ou seja, você fazia esses comerciais naquela época lá. Então, estes eram os investimentos daquela época, do passado. No passado, o futuro já foi assim, basicamente. E do ponto de vista de insegurança bancária, nós tínhamos vários problemas, vários bancos quebraram naquele momento da história, justamente por conta da inexistência da interoperabilidade bancária, porque um banco, para pagar o outro, ele também pagava com cheque, olha só, porque não existia outro instrumento, não tinha TED. Então, digamos que um banco tinha que pagar a sua posição, a sua movimentação contra o outro banco, tá? Ele mandava um cheque na conta, olha, banco A, estou te mandando um cheque, está aqui o meu banco. Quando chegar aí, você liquida as minhas posições, comprei, vendi, fiz uma transferência de um contrato, isso, aquilo. Então, o banco também mandava cheque para o outro banco via câmara de compensação. Era tudo muito estranho. E se por acaso não tivesse cheque, saldo nesse cheque, e alguns não tinham, os bancos quebravam, literalmente assim. Então, esse mundo a gente já teve no passado. Em 2002, veio o SPB, que trouxe a TED, 21 anos atrás, desculpa. Trouxe a TED, tá? E a infraestrutura necessária para que a gente tenha hoje um negócio chamado PIX, que o PIX nada mais é do que uma parcela muito pequena do SPB, né? Ou seja, apesar de todo o sucesso que ele faz, ele é um filho bem menorzinho do SPB, mas foi graças ao SPB que possibilitou a gente ter o Pix hoje, e graças ao próprio SPB que possibilitou a gente ter o Open Finance e o Open Banking hoje também. Então, foram investimentos capitaneados pelo Banco Central do Brasil lá em 98, que entrou em produção em abril de 2002, tá? Que permitiu que, inclusive, o Brasil hoje tenha uma rede de fintechs e bancos comerciais, não comerciais, CFIs e SCDs bem estruturada exatamente por conta dessa infraestrutura do sistema de liquidação e pagamento que tem menos risco. Então, isso permite a gente dar passos muito largos para frente. Basicamente, é isso aí. Pô, muito bacana, uma trajetória que a gente percebe que no começo era isso, era cheque, era dinheiro, era ir à agência. A gente vai passando por essas atualizações e tem o lado comportamento do usuário, né? A gente viu recentemente a pandemia ajudar a questão do Pix, o Open Finance, o Banco Central ainda busca como popularizar mais, e aí chega a questão do Drex. Aí eu queria então que você explicasse, primeiro, qual a função do Drex e como você acha que a gente pode torná-lo popular, já que ainda bem não temos uma pandemia, assim como o Pix teve, né? Mas qual pode ser um fator que você considera que acelere essa questão do uso do Drex? Bom, primeira questão do Drex, que eu acho muito importante, Vitor, é que talvez, vou usar a tua audiência, que sei que é muito, muito qualificada e muito boa, tá, para esclarecer. A gente tem que colocar as expectativas do Drex nos potinhos certinhos, tá bom? No que o Drex é bom? Tá? Eliminar intermediadores. Esse é o primeiro papel dele. Então, teoricamente, o Drex só vai começar a dar certo no Brasil, tá, se ele tirar alguns atores de cena. Quais são esses atores? Hoje a gente tem no Brasil grandes serviços de intermediações de pagamentos, de registros, de documentos. Eu vou dar um aqui que é bem popular, tá bom? Vou dar aqui um bem popular, é que todo mundo deve ter raiva dele, então, então mesmo sendo meu cliente, eu tenho certeza que ele não vai ficar bravo comigo. Tá? Me manda um cheque administrativo que eu preciso comprar um apartamento. Então, você tem que ir lá na agência, falar com o gerente, emitir um cheque administrativo, pagar um valor para aquele cheque, tá? Andar com aquele cheque na carteira, ir até o cartório e fazer a transferência. Tá? Isso, além de custoso, tá? Demanda um trabalho, tá? E demanda um serviço do banco, só para ter uma ideia. Tá? Esse papel vai sumir, porque você vai ter uma Electronic Wallet e você vai simplesmente, na hora da transferência da assinatura, vai transferir de A para B, como você faz hoje com o QR Code de pagamento do Pix, por exemplo. Tá bom? Você vai fazer essa transferência do valor e essa transferência vai ser garantida não mais pelo gerente do banco, e sim pelo Banco Central do Brasil, porque ele está custodiando essa transferência de uma forma geral. Eu usei o cheque administrativo, tá? Porque ele popularmente é muito conhecido.
Tá? Toda vez que tem uma transferência de um valor significativo, alguém diz assim, você traz um cheque administrativo? Você traz um cheque administrativo. Principalmente em valores significativos. O cara não quer ter o risco de compensar, porque o cheque administrativo é garantido pelo banco que o emitiu. Nós temos dentro do sistema financeiro, tá, processos igual a esse aos cântaros, tá bom? Temos diversos cheques administrativos sendo custodiados e processos, que um cobra 2,5% do valor do contrato aqui, outro cobra uma tarifa ali, outro cobra uma taxa lá, outro cobra um valor aqui. Isso, no final da brincadeira, acaba encarecendo o processo de compra e venda transacional, que é o que interessa entre comprador e vendedor, ter alguém no meio tirando um pedaço dessa transação, mordendo esse processo. O Drex, neste momento, tá, eu vejo para a população, e aí a população de qualquer renda, tá, que esteja inserida nesse processo, que nós temos os famosos custodiantes de transação, ou alguém que garante a transação, eu vejo que a população vai ser beneficiada, porque nós iremos reduzir ou tirar essa camada absolutamente desnecessária quando você digitaliza o pagamento de qualquer valor. Tá? Então, acho que esse é o primeiro processo. O Drex, como está pensado, tá? Ele é uma moeda, tanto quanto o real, então ele poderá pagar uma transação de R$1 e de R$1 bilhão, ou seja, ele é uma cédula, tá bom? E essa cédula, ela pode, assim como o cheque, ela pode ser emitida de qualquer valor, basta ter fundos para que isso acabe acontecendo. Eu não vejo assim, tá, apesar de não ter nenhuma proibição, da população usando cotidianamente. Tá? Eu vejo que talvez isso seja um pouco de embaraçoso para algumas pessoas fazer a utilização disso, tá? Até porque quando você tira da sua conta corrente o valor em Drex, tá bom, e deposita na sua wallet, a sua conta corrente não tem nada. Isso te impede de usar outros meios de pagamento, como o Pix, por exemplo, tá bom? Então, teoricamente, eu não vejo assim ele como sendo utilizado. Nada impede. Tá? Duvido que vá aparecer, e teoricamente eu acho que será até proibido, pague com Drex ou pague com real, tá? Porque acho que não vai existir essa plaquinha na padaria, tá? Ou no restaurante, ou no site de e-commerce. Tá? Não vai existir essa plaquinha, porque os valores são absolutamente idênticos e absolutamente reais. O que eu quero te dizer é que eu acho, tá, do verbo não sei, tá bom? Eu acho que a gente deverá concentrar as transações no Drex naqueles valores acima do que é teoricamente permitido no Pix hoje. Meu banco não permite eu pagar 10 mil, não permite eu pagar 5 mil, não permite eu pagar 15 mil. Então você vai ali, descarrega 5 mil para o teu Drex, para a tua carteira, vai, faz a tua compra, faz a liquidação que você quer fazer e está tudo resolvido, tá bom? Ou seja, é uma espécie de garantia para quem paga e para quem recebe. Então, eu acredito que o Bacen não vai botar limite inferior e superior para isso, tá bom? Mas acredito que a população deve mais ou menos segregar desse jeito, ou selecionar desse jeito. Imagino eu. Muito bom. É até legal esses esclarecimentos, porque já faz um tempinho que o Banco Central vem trabalhando em cima desse projeto do Real Digital. Nesses últimos tempos que foi batizado, começou a ser mais divulgado, só que com isso vem fake news, vem alguns aproveitadores, né, para falando, pô, o Drex vai substituir o Pix, pague Drex. E aí eu queria até que você desse uma sugestão justamente para a fintech, para o banco que está interessado em ficar por dentro do que é certo. Certo, acho que não é a palavra, né? Mas o que deve acontecer com o Drex. Onde pesquisar sobre isso, que tipo de solução contratar para estar amparado, para se preparar, aí eu digo não só para o Drex, mas para o próprio Open Finance e para as novidades que venham a aparecer. O Drex, como nesse momento ele está... bom, vamos lá. Você contou uma coisa, você, dentro da tua pergunta, você fez uma contextualização bem legal. Tá? As pessoas, assim, o Pix, o Drex é a mesma coisa? Não, são coisas distintas, gente. O Pix é meio de pagamento, tá bom? Ou seja, o Drex é moeda. Tá? O cheque é meio de pagamento. O que você escreve em cima é que é moeda. O cartão é meio de pagamento. O saldo que está nele é moeda. Então, teoricamente, não. O Pix poderá carregar transações em Drex. Tá bom? Ou seja, porque Drex é moeda. O Pix é meio de pagamento. Então, eu vejo de vez em quando nas redes sociais, aqui e ali, as pessoas confundindo. Já temos o Pix, para que o Drex? Ou seja, fica aquela coisa assim, né?
Então, assim, são coisas absolutamente não são concorrentes, eles não estão aí, estão aí cada um para cumprir o seu espaço. Do ponto de vista de aonde buscar informação, o Drex ele vai sofrer até 24 uma série de alterações de regulatório. Uma série de alterações regulatórias. Então, não existe lugar melhor para você se abastecer de informação do que o próprio site do Bacen e os canais oficiais do Bacen. Porque mesmo que o Bacen publique alguma coisa hoje, amanhã ou depois ele vai para campo, ou vai para os laboratórios, ou vai para os testes que estão sendo feitos, e ele mesmo reverte aquela decisão. Olha, gente, a gente imaginou que conseguiríamos colocar o ovo em pé, não deu certo. O ovo não fica em pé, então, a partir de hoje, está aceito o ovo deitado. Ou seja, então, assim, é muito importante, até para que você tenha atualização, aqueles canais. Eu sei que ler regulatório do Banco Central ou entender o que os próprios funcionários do Banco Central falam, às vezes é complicado, porque o português deles, às vezes, não é tão coloquial, e mesmo para o pessoal de finanças também não é coloquial, porque ele tem a missão de ser regulatório. Então, ele tem dois processos no meio, ele tem que ter muito tato no que ele fala, tá? E de uma forma de não se comprometer diretamente da hora que ele fala. Então, é estranho mesmo entender. E aí, neste ponto, tá, para as fintechs, principalmente, que estão nos assistindo agora, nos ouvindo agora, fale com os seus fornecedores, fale com os seus colegas, fale com você, cutuque, provoque, sugira pautas, sugira ideias, tá, para algum tema específico, tá, para que tenha. Porque, de fato, ficar coletando aleatoriamente dados, tá, de redes sociais, ele pode correr o risco muito grande de estar comprando uma verdade passada, que hoje já não é mais, ou uma que nunca foi verdade mesmo assim, tá bom? Essa questão. Do ponto de vista de fornecedor, eu sou fornecedor, tá? Não compre nada de ninguém, não tem nada pronto, não tem nada funcionando, tá? Nesse momento estamos dentro de um sandbox, estamos dentro de uma prova de conceito, os produtos vão começar a ficarem maduros e surgir no ano que vem. Preste atenção, vão a seminários, vão a demonstrações, assistam palestras, se aculturem o máximo, não gaste $1 nem comigo. Tá bom? Quiser tomar um vinho comigo, apareça, fica à vontade, mas assim, não gaste nem com a gente. Ninguém tem nada para vender sobre isso ainda. E quem tem, não está maduro o suficiente, tá bom? A CIM tem produtos que a gente está desenvolvendo em paralelo, evidentemente que sim, mas não está maduro, não dá para vender ainda, tá bom? Então, assim, literalmente, preste muito mais atenção nas funcionalidades, para que serve, o que eu vou ganhar com esse processo, do que propriamente tentar se montar uma infraestrutura que tem uma tendência a ficar obsoleta ou ociosa quando ele virar verdade na prática. Então, nesse momento, assim, a indicação de que comprar não existe, tá? A indicação de onde se abastecer ainda é os canais oficiais, as mídias oficiais, o canal do YouTube, as redes sociais do Bacen e os seus regulatórios que ele fica procurando, tá? Evidentemente que são os melhores lugares para isso, e na dificuldade de compreensão ou contextualização, aí sim, chame o seu fornecedor, esse que está propondo alguma coisa para você, chame ele, diz assim, cara, eu não entendi isso aqui, ou chame você, Vitor, provoque um bate-papo com alguém para explicar, explorar esse assunto, enfim, eu acho que é o canal mais interessante nesse momento. Nós temos, assim, diversas aplicabilidades já estudadas. A bolsa deve ser afetada, os custódios de títulos devem ser afetados, as corretoras devem ser afetadas, as emissões de papéis devem ser afetadas, a liquidação desses valores deve ser afetada, câmbio deve ser afetado. Assim, a gente tem um monte de cenário já projetado, mas nada disso ainda está regulado. Então, é precipitado nesse... E todos eles estão sendo testados. É precipitado nesse momento a gente parar e dizer assim, olha, mira aqui, vai investindo ali porque vai acontecer tal coisa. Não. Na verdade, esse teste pode nem se provar eficiente, lá na frente ele nem virá regulado também, tá bom? É muito importante essa colocação que você fez, porque não só o Drex está nesse momento de, vamos chamar de uma incubação, né? O sandbox rolando e tal, mas a gente também precisa passar nessa incubação no sentido de aprender sobre. Então, isso que você falou, eventos. O próprio Banco Central, como vários players do mercado, estão fazendo esses debates. Ficar atualizado em relação ao que é novo mesmo, porque às vezes você vai pegar uma notícia do Drex de um ano atrás, e é isso que você falou, muda o rumo, ninguém tem essa bola de cristal, né? Então é muito importante evitar cair em possíveis ciladas, né? Vitor, há 6 meses atrás, a gente não tinha definido o Smart Contract como parte do Drex, tá? E hoje ele é parte do Drex, então não precisa nem voltar um ano atrás, tá bom?
6 meses atrás. É questão até de semanas, né? Porque eu faço parte lá. Central mudou o calendário, tudo. Então, às vezes é questão de dias. Então, é importante. Exato, então, é importante. Então, aquela verdade de ontem é notícia velha de hoje. É bem por aí, né? E pensando tanto nas instituições financeiras, como você comentou, corretoras, bancos, fintechs, e até usuários, né? Uma grande barreira que é criada nessas horas da novidade é seguro? É confiável? Como que fica essa questão da segurança do Drex? As pessoas podem ficar tranquilas, podem confiar no Banco Central, a tecnologia que está por trás garante? Ou é sempre bom ter um pezinho atrás no começo? O grande problema dessa pergunta é que ela é muito ampla, né? Segurança para mim é uma coisa, segurança para banco é uma coisa, segurança para clientes finais é outra coisa, tá bom? E eu tenho medo assim de responder porque eu não sei para quem está me ouvindo na hora, né? Mas vamos lá. Vou pegar o pior cenário, né? Você hoje não tem Drex, foi no banco e sacou 10 mil reais. Alguém viu você sair da agência com esses 10 mil reais da carteira e te bateu a carteira. Você não tem para quem reclamar. Com Drex é a mesma coisa. Ou seja, você foi no banco, tá? E foi lá no teu Internet Bank e transferiu para sua e-wallet 10 mil Drex, 10 mil reais, tá bom? Digitais. Você foi lá e transferiu esse recurso para lá. Roubaram o seu celular, invadiram o seu wallet. Você perdeu esse dinheiro. Simples assim, tá bom? Literalmente simples assim. É seguro, não é seguro? É tão seguro quanto você perder a carteira com 10 mil reais físicos, impressos em cédulas, tá bom? Essa é uma questão. Enquanto esse dinheiro não estiver lá ou não for invadido a minha wallet, ele é seguro? Monstruosamente seguro. Se o teu dispositivo for seguro, ninguém conseguirá pegá-lo a partir de então. Se você tiver com os mecanismos de segurança, proteção e certificados atualizados, difícil, alguém pode roubar o teu celular, não conseguirá invadir a sua carteira digital, e você conseguirá resgatar o seu dinheiro sem problema nenhum, ou seja, sem ter medo nenhum. É mais ou menos assim, eu boto senha no meu WhatsApp, eu não boto senha no meu WhatsApp. Então, quando o meu celular está aberto, ninguém consegue ver minhas mensagens. É mais ou menos disso que estão falando, só que o nível de proteção do My Wallet é monstruosamente superior à proteção de uma senha de 6 dígitos do WhatsApp. Basicamente isso que eu estou falando. Do ponto de vista da instituição financeira. Bom, do ponto de vista financeira, aí sim estamos falando de uma robustez, de uma segurança absurda. Tá? Ele não roda numa rede convencional, né? Ele roda dentro da rede do Sistema Financeiro Nacional, a famosa RFSN. Tá? Então, ele já não roda na internet. Quando ele sai do Banco Central e ele vai para dentro de uma instituição financeira autorizada, ele vai por dentro da rede do Sistema Financeiro Nacional, completa imune a ataques hackers, assim, ele é absolutamente blindado. A gente não tem, em 21 anos da existência da rede, a gente não tem um único indício de tentativa de fraude, ou seja, quanto mais de sucesso, se não teve tentativa. Então, ele é monstruosamente seguro. A tecnologia embarcada é uma tecnologia muito madura, não é nada embrionária, a gente não está criando a roda, é uma coisa absolutamente segura. Então, assim, é uma coisa absolutamente despreocupante. A vulnerabilidade que eu vejo mesmo é na mão do cidadão, está na mão das empresas, na mão do cidadão, que podem deixar o WhatsApp sem senha, que pode deixar o Internet Banking deslogado, tá? que pode deixar o app do banco sem senha, ou com um e-mail, que manda e-mail para lá, e o cara invade minha conta, pega um empréstimo e passa Pix. Tá bom? Essas coisas que a gente lê todo dia no jornal. Eu vejo que essas vulnerabilidades, que já acontecem hoje, tem uma tendência a se repetir lá na frente, mas se nós olharmos para trás, lá na frente olharmos para trás, vamos perceber que o Drex não trouxe isso. Esse era um problema que já estava dentro da sociedade brasileira. Então, a minha preocupação é que, assim, não vai ser adicionado nada que proteja isso, tá? Porque isso é o comportamento do cidadão com relação às suas posses e às suas coisas. Entendeu? Então, essa é a grande preocupação. Certamente teremos muita mídia, tá, de fraudes, assim como tivemos no início do Pix. Hoje está mais modesto essas coisas, tá bom? Mas teremos muitos casos assim, mas isso terá muito a ver com o comportamento do que propriamente com o Drex itself em si. E é por isso que a gente insiste em fazer bate-papos como esses, de levar também uma educação tecnológica, vamos dizer assim, para o usuário, porque é isso. Muitas pessoas reclamam, o Pix não é seguro, hackearam aonde eu tenho fintech, fizeram isso, mas muitas vezes justamente parte do cidadão.
do usuário. Então, também, assim como o Drex, como você disse, precisa desse cuidado, precisa dessa ideia que nunca vai acontecer comigo, mas a gente está cansado de ver episódios que justamente foi você o motivo disso tudo, né? Exatamente. E a gente está começando a se aproximar do final, Orly, mas agora eu gosto de deixar um momento para você comentar mais sobre a solução que você pode oferecer para as fintechs. Como eu disse, a gente tem aqui o público, tanto os usuários como as fintechs de qualquer categoria, e você disse que tem um leque de opções que pode interessar muita gente que esteja nos assistindo. E eu queria que você desse uma breve comentada, deixasse também algum contato, alguma rede social, para depois, quem quiser continuar esse bate-papo com você, continue. Legal. A CIM, ela está prestando muita atenção em todos os processos do Sandbox, a gente está participando deles, e nesse processo todo a gente está preparando as soluções para o lançamento, tá? Eu não vou aqui, Vitor, falar um pouquinho. A gente já tem soluções de SPB e Pix no mercado há mais de 20 anos, né? Ou seja, Pix mais recentemente, mas SPB há mais de 20 anos, e recentemente temos também soluções para o FedNow lá nos Estados Unidos. A CM também é provedora da solução do FedNow nos Estados Unidos. Quanto ao próprio Drex, a CM não definiu ainda quais são os produtos que ela vai abordar, tá bom? Certamente, a gente hoje tem a solução completa da carteira, da mensageria, da liquidação e da ausência de custódia, tá? A gente está com todos os processos absolutamente maduros com relação a isso, e para gestão de contratos também, tá? Para fazer a gestão de contratos eletrônicos também no Smart Contracts, mas a gente ainda não sabe o que vai acontecer, porque existe a expectativa do próprio Banco Central fornecer gratuitamente algumas ferramentas para as instituições, entendeu? Então, inclusive, essa é uma segunda questão muito importante para que o mercado para prestar atenção, que o Banco Central talvez venha fornecer algumas ferramentas chanceladas por ele, que eu acho até importante, ele não concorre comigo em alguns momentos, entendeu? E se ele colocar essas ferramentas à disposição da sociedade, eu não vou colocar, a CM não vai colocar. Então, eu não gostaria, assim, de ser leviano e dizer assim, olha, a gente está olhando isso, a gente está olhando tudo que está sendo testado, a CM tem produtos em casa, tá? Tudo que está sendo, aliás, estamos testando, tá bom? Tudo que está sendo testado, a gente está testando paralelamente aqui também, sem problema nenhum, mas o que a CM vai, de fato, comercializar, tá? Vai ser a partir do momento que sai o último regulatório dizendo quais são as obrigações do mercado, e aí a CM vai disponibilizar e embalar seus produtos. Completando a pergunta, meu e-mail principal é orli.machado@cmsw.com. Fiquem à vontade para perguntar, ou seja, o site da CM é www.cmsw.com, chega pela gente lá também. Rede social eu sou muito inativo, então, ou seja, talvez no LinkedIn consiga chegar e me achar fácil lá, Orli não é um nome muito popular, e aí talvez chegue por mensagens lá sem problema nenhum. As demais redes sociais eu não atuo. Muito bom. E a gente está fazendo esse bate-papo agora, finalzinho de agosto, né, de 2023, o pré-Drex, vamos dizer assim, ele nessa fase de testes. Então, já quero deixar portas abertas para você, para quando o Drex já estiver em modus operandi, a gente já tiver toda a regulamentação pronta para a gente contar para o pessoal em que pé que está. E, mais uma vez, queria te agradecer, viu, Orly? É uma verdadeira aula que você traz aqui para a gente. Reforço com o pessoal para conhecer mais a CIM, se conectar eventualmente no LinkedIn com você, porque tem muito a agregar para esse nosso público, viu? Muito obrigado aí pela contribuição. Obrigado a você pelo convite, estou à disposição para o futuro bate-papo. Parabéns e continue nessa linha. Sucesso para nós, então. Pessoal, muito obrigado, então, a você que nos acompanhou. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever nos nossos canais, porque é isso que a gente viu aqui com o Orly, né? Muitas novidades, muita inovação, as coisas vão mudando. Então, eventualmente, você esteja assistindo esse episódio já alguns anos depois do que o Drex já esteja no ar, muita coisa nova pode estar. E é legal você estar acompanhando canais que mostrem isso praticamente em tempo real, né? Orly, muito obrigado, pessoal, agradeço e até o próximo bate-papo com o Fintechs.